A paz do Senhor Jesus a todos. Fiquem de pé e glorifiquem o nome do Senhor com suas palmas. Coloque a mão no coração, feche seus olhos e vamos adorar a Deus essa manhã. Oh Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glórias ao autor da minha fé. Glórias, glórias ao autor da minha fé. Oh Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir um encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto, sim, naquela cruz. Voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glórias, glórias ao autor da minha fé. Glórias, glórias ao autor da minha fé.
Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glórias, glórias ao autor da minha fé. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto, sim, naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glórias, glórias, glórias ao autor da minha fé. Glórias, glórias ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glórias, glórias ao autor da minha fé. Glórias ao Senhor, né? A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Nós rendemos graça a esse Deus maravilhoso que preparou mais um dia de vida para que nós pudéssemos louvar, bendizer o nome dEle, porque Ele é o autor da nossa vida, o autor da nossa fé, o autor, né, de estarmos vivos até hoje, apesar das circunstâncias que estamos vivendo aqui na Terra. Ele é Deus que se importa com cada um dos seus filhos. Não importa quem você foi, não importa quem você é, o que importa é que você está sendo cuidado por Deus. Se você teme a Deus, se você busca Deus, Ele cuidará de você amorosamente, porque Ele é Deus e Ele é fiel, né? Nós vamos orar ao Senhor para começar esse culto maravilhoso. Senhor, nós te rendemos graça, nós te agradecemos por mais um dia de vida, por estarmos aqui na tua casa para te louvar, para bendizer o teu nome, para receber de ti uma palavra de esperança, de fé, para que possamos prosseguir. Muito obrigado pela vida de Samuel, que está aqui conosco. Quão precioso é teu filho, Senhor, que vem com alegria para te louvar, para te bendizer. Louvado seja o teu nome pelo pastor Raimundo, sua esposa Daniele, seu filho Peter e Samuel que está aqui. Nós te louvamos pela vida deles, Pai. Cuida do pastor Raimundo amorosamente. Espírito Santo, fala com ele. Espírito Santo, toca, Senhor, no coração dele para fazer aquilo que tu queres, para andar conforme tu queres, Pai. Ele tem feito isso. Sustenta ele na sua fé, sustenta também a missionária, sustenta cada pregador que sobe neste altar para falar em teu nome, Senhor. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Ser conosco, Espírito Santo, fala conosco através dos nossos lábios, meu Pai. Muito obrigado pela vida dessa igreja neste bairro, hoje em Cristo. Que essa igreja prospere cada dia mais conforme o teu querer.
Obrigado por cada membro, Senhor. Obrigada pelo irmão que está aqui hoje conosco, que veio trabalhar, Senhor. Abençoa suas mãos. Dá, Senhor, porção dobrada do teu Espírito. Que a recompensa venha dos altos céus por toda dedicação, Senhor, por tudo que ele faz com excelência na tua casa. Jesus, muito obrigada. Obrigado por cada obreiro, por cada, Senhor, presbítero, diácono, diaconisa. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito aqui. Obrigado pelas bênçãos, Senhor, recebidas, porque eu sei que as tuas mãos estão sobre nós. Recebe, Senhor, a nossa adoração nesta manhã. Toma este caderno que está lá na frente da igreja, onde as pessoas passam e colocam, Senhor, a esperança ali de que nós estivéssemos orando pela vida deles e que o Senhor estivesse ouvindo. Só tu sabes o que eles esperam de ti, qual é a intenção do coração. Então toma, Senhor, em tuas mãos essas pessoas e passeia na manhã deles, trazendo, Senhor, as tuas bênçãos, a tua paz, a tua cura, a tua sabedoria, Jesus. Toma também esse caderno dos patrocinadores, aquelas pessoas que tu separaste para estar aqui patrocinando a tua obra nesta cidade de Vassouras. Abençoa, multiplica suas finanças, não deixa que eles esmoreçam, Senhor, e parem de doar para a tua obra missionária aqui nesta cidade, meu Pai. Eu quero te colocar também a minha vida em tuas mãos. Senhor, tu tens me sustentado de pé. Muito obrigada, Senhor, por todas as bênçãos que eu tenho recebido de ti. Obrigado pelo teu amor, pelo teu consolo, pelo teu conforto. E eu me coloco nesta manhã diante de ti. Espírito Santo, ministra na minha mente, no meu coração, aquilo que tu já ministraste quando eu estava preparando essa palavra. Que não saia dos meus lábios nenhuma palavra que não for para honrar o teu nome. Eu te peço, Paizinho, cuida de mim. Cuida também de cada um que está nos ouvindo pelas redes sociais. Que cada pessoa receba de ti o consolo, o conforto, o fortalecimento nesta manhã. Nós queremos te adorar. Dizer que tu és muito bem-vindo no nosso dia. Cuida da nossa vida. Toma nossa mente cativa de ti, fala conosco, porque nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos glorificar o seu nome, porque a ti toda honra, toda glória e todo louvor. Como é que é, Samuel? Glórias, glórias ao Autor. Recebe a nossa adoração, minha Senhor. fé. Cuida de cada um de nós que estamos aqui nesta manhã, daqueles que estão nos ouvindo pelas redes sociais. A ti toda honra e toda glória. Tu és o autor da nossa fé. Glória. Oh, Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal. Nossa mente espiritual. Rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos. É verdade, Jesus. E agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. É verdade, Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, envolve a nossa vida o nesta meu manhã. Senhor Jesus, que foi morto, sim, naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glórias, glórias, glórias ao Autor da minha fé. Glórias, glórias ao Autor da minha fé.
Glória ao Senhor. Glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória a Deus, que louvor maravilhoso, né? Um dia triunfal que Jesus voltará. A nossa mente tem que ser espiritual. Nós estamos vivendo neste mundo, mas esse mundo jaz no maligno, está escrito na palavra. Então a nossa mente tem que ser espiritual. A nossa busca é por coisas espirituais e não materiais. E nesta manhã o Senhor vem falar conosco no Evangelho de Tiago, né? No capítulo 1, no versículo 12. É somente um versículo, mas onde Jesus vai falar profundamente comigo e com você, que diz: bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer feliz o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então aqui existe uma bem-aventurança, Deus falando que feliz é o homem que suporta a tentação. Então nós somos tentados, assim como Jesus foi e como tantos outros, né? E há uma coroa da vida prometida para todos nós, isto é, está garantido para aqueles que amam ao Senhor. Está aqui no versículo 12. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida que o Senhor tem prometido para aqueles que o amam. Então essa coroa não é para qualquer um. Não é qualquer um que pode bater no peito e dizer: eu tenho a coroa da vida. Não, é para aqueles que amam ao Senhor. E quem ama a Deus? Aquele que faz aquilo que agrada ao Pai, aquilo que Deus nos ensina para fazer. Está muito difícil hoje, porque na própria igreja nós vemos tantas pessoas que falam que servem ao Senhor, que batem no peito dizendo que servem ao Senhor, mas infelizmente o procedimento é zero. O procedimento não combina, ou seja, as nossas atitudes, na hora de agir, nós não fazemos aquilo que agrada ao Senhor, e aí deixa dúvida no coração de quem não conhece a Deus. Então, para isso que nós precisamos ser encontrados bem-aventurados, felizes, aprendendo a suportar com perseverança as provações, porque nós seremos provados. Se Jesus foi, tantos homens na Bíblia a gente vê que também foram provados. Deus não tenta ninguém. Isso é tarefa do inimigo, mas ele pode provar a fé daquele que professa o seu nome para ver até onde você pode ir. Aquele que está aos pés do Senhor, que recebeu o batismo, teve um novo nascimento, é uma nova criatura, os procedimentos também têm que ser renovados. A nossa mente tem que ser renovada em Cristo. Eu estava conversando com uma irmã que eu disse assim: todo dia nós precisamos de salvação. Os irmãos podem se sentar. Todo dia nós precisamos de salvação, porque o Senhor precisa lavar a nossa mente e nos dar essa salvação diariamente, porque todo dia eu tenho que ser melhor, eu preciso ser melhor, porque é isso que Deus espera de mim e de você. Abraão foi provado segundo as suas atitudes. Ele sacrificou espiritualmente seu filho Isaque, né, em obediência a Deus, porque ele ia mesmo, ele pegou a lenha, o cutelo, botou o menino, amarrou, e ele, quando ele ia executar, porque foi isso que Deus mandou ele fazer. Agora imagine, eu e você temos que sacrificar o nosso filho, será que a gente teria coragem? Eu imagino o coração de Abraão como ficou, mas ele foi por obediência a Deus, então Deus provou a fé dele ali, e ele foi aprovado. E será que hoje eu e você seríamos aprovados por Deus quando Ele nos pedir algo?
nesse gênero, dá o seu próprio filho. Mas nós vamos ver que Deus também deu o seu único filho, Jesus, por amor a mim e a você. E vai por aí, Deus provou a fé de Noé. Ele designou Noé algo incompreensível, a construção de uma grande arca, que era uma embarcação em plena terra seca. O que me chama a atenção na vida de Noé é que naquele tempo nunca havia chovido, nunca, não existia. A Bíblia conta, e eu fiz uma pesquisa há muito tempo, quando eu dei aula, né, de educação religiosa lá no Raul Fernandes, eu fiz essa pesquisa. Nunca havia chovido na terra, era um orvalho. E eu me lembrei que quando eu era criança, realmente a gente acordava e o chão não tinha chovido, mas a terra estava molhada e as plantas todas com orvalho. E era esse orvalho que regava a terra naquele tempo de Noé. Nunca havia chovido. E Deus fala de dilúvio e manda que ele construa uma arca. Imagine o coração de Noé para obedecer a Deus. A quantidade de chacota que não fizeram com ele, de deboche, porque nunca havia chovido. Para que ele estava construindo uma embarcação num lugar seco, numa terra seca que nunca havia chovido. Eu imagino que ele não passou, e ele durou pregando a palavra de Deus antes de vir o dilúvio. Ele durou 120 anos pregando a arca. Segundo os historiadores, ele passou de 40 a 60 anos construindo, não foi mais que isso. Mas antes de vir o dilúvio, a arca ficou pronta e ele pregou 120 anos a palavra, dizendo que viria o dilúvio, que mataria as pessoas, para as pessoas se converterem. E só Noé e a família dele entrou na arca. Ninguém, porque era uma coisa assim surreal falar que ia chover, porque no dilúvio nem chovia, como é que ia ter dilúvio? Mas Noé foi provado e aprovado, porque ele obedeceu. E pensando como ele deve ter sofrido para construir, porque os próprios filhos dele não acreditavam que ia chover. Para que você está fazendo isso? Está louco, né? Mas ele foi aprovado. E hoje Deus quer de mim e de você a mesma coisa, que nós sejamos aprovados por Ele. Então, muitas vezes nós passamos por dificuldade e aí nós não entendemos. Por que eu, que estou fazendo de tudo, nós não somos perfeitos? Começa por aí, um ponto. Eu e você não somos perfeitos o tempo todo. Não existe ninguém na face da terra. A Bíblia diz que Deus olhou e não achou um justo sequer, porque nós erramos. Uma hora nós falamos uma palavra que não deveríamos falar, uma hora nós fazemos algo que não devemos fazer, mas não é por causa disso que o Senhor voou minha folha. Não é por causa disso. Obrigada. Mas eu não ia precisar dela, mas tá bom. Obrigada. Então, não é por causa disso que nós vamos perder a salvação. Não. O Senhor vai provar cada um de nós nesta hora. Você não diz que é meu filho, você não diz que tem fé, então vamos ver se tem mesmo. Então você vai pensar assim, poxa, por que eu estou seguindo ao Senhor e passo por tanta tribulação, passo por tanta coisa ruim? Por que eu estou servindo ao Senhor e continuo nesse caminho? Porque algo temos que aprender. Imagine se Noé tivesse desistido, imagine se Jesus tivesse desistido, imagine. Hoje nós não estaríamos aqui, não é assim? Então, a provação. A tentação não, é outra coisa, que depois nós vamos ver. Então, o apóstolo Paulo também foi testado, mas ele foi aprovado, porque quando ele deixou tudo para servir a Jesus Cristo, ele foi aprovado, segundo a persistência dele na fé. E assim que eu e você temos que ser persistente. É isso que Deus quer nos falar nesta manhã. Quando ele nos chama de bem-aventurado, o homem que suporta a tentação, é
Bem-aventurado, feliz é o homem que consegue vencer as tentações e as provações, porque nós somos tentados por Satanás e provados por Deus. Amém? E Paulo foi provado e aprovado por Deus. Todos esses que nós já citamos e tantos outros vieram ser provados por Deus e receberam a coroa da vida, porque eles amaram mais o Senhor do que a sua própria vida. Jesus é o nosso maior exemplo, ele suportou tudo que passou aqui na terra, e não foi fácil, mas ele padeceu na mão dos pecadores por causa de um grande amor incondicional, por amor a mim e a você. E será que hoje nós não podemos também suportar as provações e as tentações por amor a Jesus? É necessário. Aquele que professa o nome de Jesus precisa. Ele chama a gente de bem-aventurado. Bem-aventurado nós seremos se nós imitarmos a bravura desses outros, tantos homens fiéis a Deus ao longo da história, principalmente Jesus, né? Que foi provado e aprovado por Deus. Jó, Eliseu, José, Davi. Se nós formos enumerar aqui, nós vamos ter várias histórias na Bíblia que comprovam a veracidade daquilo que estamos falando, né? Que foram provados, que foram tentados até por Satanás e venceram, né? Jesus é o nosso maior exemplo. Deus não prova o incrédulo, e sim aquele que tem fé. Vamos lá ver o que é fé em Hebreus 11, no versículo 6. É só andarmos um pouquinho para frente. Hebreus 11, no versículo 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Então, sem fé é impossível. Então, quando eu estou passando por lutas, que eu desisto de seguir a Jesus, não vou mais na igreja, não. Porque me perguntam, o que você está fazendo na igreja? Você está fazendo lá, se você não muda, sua vida não muda, você está assim, está assado. Logo tem alguém enviado de Satanás para te cobrar. E muitos desistem. Dão ouvidos àqueles enviados de Satanás e diz: é mesmo, a minha vida não melhorou nada, eu não mudei nada, mas as pessoas se esquecem que a mudança vem lá de dentro e Deus não força a porta e a barra, quem força é o inimigo das nossas almas. Deus, ele não invade a vida de ninguém, ele bate. E se você abrir a porta, ele vai entrar e vai fazer morada. O inimigo não, deixa uma brecha. Fala um palavrão que ele já manda uma legião para ficar do seu lado. Engana alguém, mente, rouba, logo você já vai ter companhia dos luciferanos na tua vida. Porque ele envia, você deixa uma brecha. Jesus não faz isso, ele bate. E se você abrir a porta, ele vai entrar e vai fazer morada. Coisa bonita isso, né? Nós precisamos estar preparados para servirmos a Deus. Lá em 1 João, no capítulo 2, no versículo 6, nos diz: aquele que diz que permanece nele, este deve andar assim como ele andou. Então não adianta eu ficar falando que eu sou de Jesus, que eu sigo a Jesus, se eu não permaneço nele, se eu não levanto a bandeira da paz, a bandeira da sabedoria de Deus. Não adianta eu ouvir essa semana um cristão conversando comigo falar: eu vou me vingar. Aí eu olhei bem, o quê?
fingi que não entendi o que eu vou me vingar. Aí eu disse assim, a vingança não provém de Deus, você sabia? Lê a Bíblia. Quando que você viu Jesus se vingando do que fizeram com ele? A palavra que Jesus deu na cruz do Calvário, todo arrebentado, por amor a mim, você foi, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele pediu ao Pai para perdoar aqueles homens que estavam fazendo aquilo com ele. E nós nos sentimos melhor que Jesus, né? Porque a gente quer se vingar. Eu falei, você é melhor que Jesus? Aí a pessoa ficou muda. Mas você tem que falar. Eu não sou melhor que essa pessoa que falou isso, mas porque eu também erro. Mas a gente precisa ter coragem de alertar. A vingança não provém de Deus. Deus é amor, ele nos ensinou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Você não precisa andar com aqueles que fazem coisa errada, que não professam o nome de Jesus, mas você precisa ter tolerância e amar, né? Pedir ao Senhor, porque não é fácil você amar uma pessoa que só te faz mal. É necessário pedir a Jesus, me ajuda, né? Coloca amor aqui no meu coração. A nossa conduta, algumas vezes, não denota a piedade que nós professamos. Nós falamos que seguimos a Jesus, mas botamos o pé atrás e fazemos tudo errado. E isso é muito ruim, porque aqueles que assumem uma identidade perante Deus têm que se tornar um fiel seguidor de Jesus Cristo. Ele precisa ser aprovado por Jesus Cristo. Passa a enfrentar com rigor, mas um rigor muito sério, a tentação, aquele que serve a Jesus. Porque você diz, eu sou de Deus, anda com uma Bíblia debaixo do braço, falando do amor de Deus, clamando a população que não conhece a Jesus a vir a conhecer a Jesus. Mas aí ele olha para a sua vida. O que você está fazendo para realmente a pessoa que olha para você enxergue Jesus nas suas ações? Quando alguém pisa no seu pé, você xinga ou deixa para lá? Quando alguém te engana, você se enche de ódio e até ora para que Deus castigue, ou você fala como Jesus, Pai, perdoa, eles nem sabem o que estão fazendo. Isso não é fácil. Eu estou falando por causa própria, não é fácil. Se quem fala que servir a Jesus é mamão com açúcar, você vai lá. Não é. Servir a Jesus não é como comer brigadeiro. É como você comer um saco de sal. Precisa suportar dores. Precisa ser espiritual. Não agir por impulso. Não querer jogar pedra em quem está te jogando pedra também. Você precisa ter sabedoria que vem de Deus. E isso é como um exercício de andar de bicicleta, você aprende. Dirigir um carro, você aprende. E ter perseverança, ser humilde, ser parecido com Jesus também é um aprendizado. Nós vamos todos os dias da nossa vida, desde a juventude. Quantos anos que você tem, Samuel? 17 anos. Mas desde quando você ouve falar de Jesus? Você era pequenininho, desde que nasceu. É isso aí, ó. Hoje, com 17 anos, ele não toma mais mamadeira, não usa fralda, não toma leitinho, mas ele foi aprendendo, ele foi crescendo e hoje ele já está, né, com 17 anos. Daqui a pouco ele faz 18 e é a maioridade. Então, mas ele sempre ouviu desde bebê. Eu tenho certeza que missionária, quando estava grávida, já orava por ele no ventre. Então, nós vamos crescendo na fé. Ele não se tornou hoje um adorador por acaso, ele se esforçou. E Samuel teve de Deus uma
bênção, porque ele nunca foi à escola aprender música, ele se esforçou e tocou sozinho. Depois que ele já sabia, ele foi se aperfeiçoar. Isso é um dom maravilhoso que Deus deu para ele, ninguém pode roubar. E assim somos nós temos dons, talentos que Deus deu, mas ao longo da nossa vida nós temos que nos aperfeiçoar e não voltar para trás. Tem gente que volta, quando começa a aprovação, quando começa a tentação, porque eu já falei, e repito, Deus nos prova, Jesus foi provado, por que eu não vou ser? Eu e você seremos. Será que ele é meu servo mesmo? Mesmo porque Deus tem planos muito maiores para mim e para você. Lá no reino celestial, quando você nasceu, o seu nome foi colocado no livro da vida e ali Deus já traçou planos. Ele já sabia tudo que ia acontecer na sua vida e o que você ia superar. E quando você supera, ele está com você. E todo dia ele está ali. Melhora, melhora, meu filho, melhora, minha filha. Nós temos que andar para frente, nunca voltar atrás. Isso que é servir a Jesus. Não adianta a gente dizer para os outros, eu sou de Jesus, mas as minhas ações, porque sabe o que está acontecendo nesse mundo? As pessoas não estão mais acreditando na palavra de muitos pastores, de muitos crentes, de muitos obreiros, de muitas diaconisas, missionárias, de muitas pessoas que se dizem de Deus, mas o linguajar dela... tem gente que acha que servir a Deus, eu posso falar palavrão o dia inteiro. Aí eu fui criada numa família que falava palavrão, eu já ouvi isso. Então eu também falo. Só que quando nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, os palavrões não combinam com uma alma que está sendo lavada pelo sangue de Jesus. Se você xingava, você tem que parar de xingar. Senhor, lava a minha boca, toma meus lábios nas tuas mãos, que as minhas palavras sejam de salvação, de adoração. Não, eu estou assim e vou continuar assim, está errado. Não é isso que Jesus foi morrer na cruz do Calvário, padeceu dores que a gente nem consegue entender na nossa mente humana, o quanto Jesus sofreu para que eu e você ficássemos do mesmo jeito. Viéssemos para a casa dele, ouvíssemos a palavra, louvássemos ele e continuássemos do mesmo jeito. Não existe. Isso é diariamente, eu tenho que modificar. Todo dia eu melhoro um pouquinho. E quando você perceber, você já está muito parecido com Jesus. Existe nesse mundo pessoas adoráveis que você quer ficar perto, que você quer conversar bastante, que você quer ouvir bastante. Por quê? São pessoas que falam do nome de Jesus, que têm Jesus no coração. Então, eles respiram Deus. E quando falam conosco, dá vontade de ficar perto. Você quer ouvir mais, porque é de Deus. Ele tem Deus no coração e transpira isso nas suas palavras, no sorriso, na calma. Porque aquele que segue a Jesus tem ele no coração. Então as palavras não podem ser de palavrão, não pode ser para amaldiçoar os outros, não pode ser para trapacear os outros, para iludir, para enganar. Eu já vi pessoas falando assim, vamos levar o carro ali para dar uma guaribada só para vender, ou seja, passa uma tintinha, ou deixa, tem uma peça quebrando, deixa, não vai quebrar na minha mão, vai quebrar na mão do outro. Agora, você gostaria de comprar um carro assim, com farsas, né? Então, a Bíblia é muito clara. Para seguir a Jesus, nós temos que ser fiéis a Ele em tudo. Então, se eu quero vender um carro, então que eu venda do jeito que está. Eu não quero arrumar, falo, ó, o carro está assim, está assado, não é? Porque aí você está sendo honesto, você está sendo realmente um filho de Deus. Isso é uma bobeira, um carro, mas existem coisas muito piores, né? Que as pessoas fazem umas com as outras. Isso não agrada a Deus. Então, o que acontece? No mundo de hoje, as pessoas que não conhecem a Jesus começam a falar, eu vou seguir Jesus para quê? Você está pior que eu? Fala assim, você tem uma vida muito pior que a minha.
você mente, você trapaceia, você rouba, e aí começa a desfilar o rosário. Então é muito sério quando nós seguimos a Jesus. No livro de Tiago diz: bem-aventurado, feliz o homem, né, que segue a Jesus de verdade, porque ele vai transformar a minha e a sua vida, ele vai nos levar a patamares altos de intimidade com ele. Vai depender de mim e de você. Nós temos tudo para resistir às tentações que nos sobrevêm. Quando, diante das situações, existe uma postura firme e decidida de fidelidade a Deus. Eu preciso ser firme. Eu tenho que saber o que eu quero. Ou eu quero servir a Jesus e conquistar o reino dos céus, ou eu quero viver neste mundo e saber que quando eu morrer não tem salvação, porque eu escolhi. E assim você para pensar e ver. Eu recebi um telefonema ontem. Eu fui fazer mais um procedimento cirúrgico na boca, estava sentindo muita dor, não consegui nem raciocinar de tanta dor. Tomei remédio, fui deitar. Quando eu acordei, meu telefone tinha não sei quantas chamadas de uma pessoa. Eu liguei, uma senhora. Glória, socorro, porque tem uma pessoa assim, assada, me contou uma história. Eu fiquei só ouvindo. Eu com uma dor, até para falar estava difícil. E eu só respondi assim: nós temos escolhas. Quando você nasce e cresce, se você nasceu como eu, num lar que não era cristão, onde ninguém conhecia Jesus, você recebeu um direcionamento. Só que você, quando cresce, adulto, você sabe raciocinar, você sabe escolher o que é. Isso aqui é legal, isso aqui não é legal. Nós temos escolhas todos os dias. Ou eu quero acordar de manhã e louvar ao Senhor e bendizer o nome dele e dizer: Senhor, muito obrigada porque eu sobrevivi, eu estou viva. Muito obrigado pelo dom da vida. Muito obrigado pelo seu amor que me sustentou. Ou eu posso dizer: eu sou uma infeliz, a minha vida é uma porcaria. Aí começa o inimigo, ó, você não tem isso, você não tem aquilo, você não tem aquilo outro. Ele começa a apontar. E aí a sua mente pode ficar impregnada do bem, do louvor, de bendizer a Deus, ou de maldizer a sua própria vida, e você está maldizendo o autor, como cantou Samuel, da nossa fé, da nossa vida, que é Jesus. Então eu tenho escolhas. Antes eu me penalizava muito com as pessoas. Não é que meu coração endureceu e que agora eu não tenho pena de ninguém. Não. Só que agora eu sei distinguir aquele que fez uma escolha e aquele que não conhece a Jesus. Porque quando você conhece a Jesus e faz uma escolha para o errado, para o mal, você escolheu, a vida é sua. Ninguém pode. O próprio Deus, ele nos dá livre-arbítrio. Como é que querer forçar o outro a fazer o que ele não quer? Então nós temos escolhas. Aquele que não conhece a Jesus está fazendo uma escolha errada porque ele não conhece. Então nós ainda podemos ter toda a tolerância, a paciência de ir lá. Mas aquele que já conhece, ele está fazendo uma escolha. Ele conhece a Jesus, ele conhece a palavra e ele não quer seguir. Ele simplesmente vira as costas: isso não é para mim. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo: isso daí não é para mim, é para você. Então, se seguir a Jesus, meditar na palavra e querer agir conforme a palavra não é para você, você vai agir conforme quem? O mundão, Satanás. Você vai agradar a Satanás. Não existe outra escolha, só tem duas: ou você está com Deus ou você está com o inimigo. E tem gente que não quer aceitar isso. Eu estou no mundão, mas não é por causa disso que eu estou servindo ao inimigo. Tá. Se você se prostitui, bebe, se droga, fala mal, xinga palavrão, passa os outros para trás, você está seguindo o inimigo, não é a Jesus. Jesus que não quer, não aceita. Então, vai escolher viver uma vida miserável, uma vida que hoje é assim, é igual aquelas pessoas que têm uma doença, que são bipolares. Hoje está alegre, feliz, enche a cara, pega o salário, torra tudo. Aí amanhã
vai chorar porque bebeu demais, porque gastou todo o dinheiro, que não tem dinheiro nem para pagar as contas. É desse jeito. Nós temos escolhas. E eu tenho um exemplo muito bonito para você, então tenho que falar da minha família. Eu tenho uma filha que é temente a Deus. E eu sempre ensinei para ela orar, agradecer a Deus e todas as necessidades colocar primeiramente para Deus, porque os homens não vão suprir as minhas necessidades. Se eu estou precisando de dinheiro, ou eu tenho que ir num banco pedir, ou eu tenho que orar a Deus, porque as pessoas hoje também não têm dinheiro para me dar e nem obrigação, né? Ficar, Paulo, me dá um dinheiro aí, Samuel, me dá um dinheiro aí. Não dá, cada um tem suas contas, sua. Então, eu ensinei isso para os meus 2 filhos. Aí a minha filha falou, mamãe, ora por mim, estou precisando de mais trabalho, está difícil pagar as contas. Todo mundo sabe que as coisas aumentaram muito, né? E São Paulo, aluguel não é barato. E ela, estou muito preocupada, meu aluguel vai subir, belelé. Falei, Vanessa, vamos orar, nós temos um Deus maravilhoso, um Deus que supre as nossas necessidades, e ela é uma filha muito amorosa, está sempre me ajudando. E eu disse para ela, honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem, te prolongue os dias na terra. Então, quem honra pai e mãe, Deus honra também. Vamos orar. Eu orei e falei, ora também. Ela orou. E aí, semana passada, ela me ligou, mamãe, Deus abriu outra porta de emprego para mim. E eu vou fazer uma entrevista. Ora aí, eu orei, falei, vai na fé. Antes de sair de casa, ela disse que se ajoelhou na sala da casa dela e só agradeceu. Jesus, muito obrigado por essa oportunidade. Jesus, muito obrigado. Eu também aqui em Vassouras agradeci. E ela foi, fez a entrevista, voltou, gostou. Falou, mamãe, eu gostei. Agora eles mandaram eu aguardar. E eu falei, aguarda na fé que essa vaga é sua, porque você estava orando e Deus abriu a porta. E aí, quando foi anteontem, mamãe, fui chamada, já vou começar a trabalhar amanhã. Eu, glória a Deus. Ela falou, mamãe, Deus é fiel. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. E ontem, quando eu fui fazer esse outro procedimento cirúrgico na boca, eu fui orar, pedindo a Deus que acampasse os anjos dele ali, que ela tivesse um dia bom. E no final do dia ela me ligou, mamãe, eles adoraram o meu trabalho, me elogiaram, gostaram muito, e eu também gostei demais. Comi até bolo, que foi aniversário de um dos donos do escritório onde ela foi trabalhar. Ela é advogada. Então, eu novamente falei, vamos dobrar os nossos joelhos e agradecer a Deus, que é um ambiente bom. Ela gostou do ambiente onde ela vai trabalhar. E ela falou, mamãe, olha, eu vou ficar com tempo bem reduzido, porque é o segundo trabalho, ela não largou o outro, simplesmente ela arranjou mais um para os dias que ela tinha de folga. Então, ela vai trabalhar muito, mas eu falei, Jesus vai te honrar. Então, são essas coisas que nós temos que ter bem claros na cabeça. Quando eu e você depositamos algo nas mãos de Deus e temos a convicção, a certeza, que é a fé, de que Ele vai nos ajudar, nunca, mas nunca você vai ser decepcionado. Jesus vai abrir portas, Jesus vai te ajudar, mas tem que ter clareza na sua mente que você realmente tem fé, que você crê, você já tem que pedir crendo. A irmã Sônia, eu vou sempre citar isso aqui, porque me tocou no coração quando ela falou, eu orei e pedi a Jesus que eu queria uma resposta em sonho, porque eu tenho dificuldade de entender a palavra. Então eu pedi em sonho, para ficar bem claro para mim, e Deus me deu a resposta em sonho. Olha que Deus maravilhoso. Ele se importa comigo e com você, não interessa quem eu sou, quem você é, interessa que você tenha uma fé e um Deus maravilhoso que honra a sua fé. Conversar com Deus é como eu e você conversamos, 2 amigos conversando, mas você tem que ter aquela fé, aquela certeza de que você não está falando com um Deus que não tem ouvidos para te ouvir, com um Deus que não vai mover os altos céus para que você seja abençoado. Minha filha pediu, mamãe, fale na igreja quando você for pregar que Deus é fiel. Eu falei, claro, vou falar, porque é a realidade, Deus é fiel. Então, importa que eu e você
sigamos a Ele. Os conselhos que temos que pedir, peçamos a Ele. Porque hoje, o que a gente vê? Pessoas agarradas ao pastor, pessoas agarradas ao presbítero, pessoas agarradas a amigos que nem são fiéis a Deus, que nem conhecem a Deus e querem ouvir uma resposta de ser humano. Mas quando você vai perante o autor e consumidor da sua fé, o autor da sua vida, não tem erro. Os conselhos vão ser os melhores. O consolo vem imediatamente. A palavra fala que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, porque é novidade de vida todos os dias, as misericórdias do Senhor se renovam a cada amanhecer. Então, Ele renova nossas forças, Ele renova a nossa fé, Ele renova a nossa vida. Nós sabemos que o pecado é tudo que nos separa de Deus, por isso nós precisamos fugir dele. Porque quando nós estamos pecando, às vezes, conscientemente, nós estamos nos afastando de Deus. E quando nós nos afastamos de Deus, quem toma conta da nossa vida é Satanás com a sua legião de demônios. E aí a sua mente vai ficar conturbada, a sua mente vai parar de ter fé, sua mente vai dizer para você não ter perseverança, não adianta, você está à toa. Cada vez que nós colocamos o pé na casa do Senhor, nós somos renovados. O Espírito Santo passeia no meio da igreja, trabalhando nos nossos corações. Mas o que a gente faz? Foge da igreja. Quantas vezes era eu e a missionária? Ninguém quer saber. Mentira. Eu fiz só 2 anos de teologia e tive que parar, porque não tinha condições financeiras de continuar bancando. Então eu parei. Eu tinha uma filha na faculdade em Barra Mansa, tinha que pagar passagem, muitas coisas, né? Então, eu parei. Mas o Senhor usa quem Ele quer. Você não precisa... Antigamente, eu achava que só podia subir no púlpito quem tinha dia, quem tinha estudado. Hoje, o Espírito Santo já me mostrou que não. Ele usa quem Ele quer. Pode vir aqui alguém que nem saiba ler, mas o Espírito Santo usar essa pessoa. Porque Jesus diz, abre a boca que eu vou encher. Então, hoje eu creio nisso, sei que é verdade. O inimigo, ele age com astúcia e pode enganar a mim e a você a hora que ele quiser. É só nós darmos ouvido para o mal. Ele trabalha no campo da mente, assim como o Espírito Santo trabalha. Então, quando vier na sua mente palavras de desânimo, de desesperança, não é Deus. Não provém de Deus, provém de Deus o que está lá em Isaías 59, versículo 2. Vamos lá, Isaías, ver o que é. Isaías 59, versículo 2, diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Então, quando você está no pecado, sabendo que você está pecando, esse pecado separa você de Deus e não vai deixar, vai agravar, vai te botar o seu ouvido surdo para não poder ouvir a voz de Deus. Que coisa, né? Mas a vossa iniquidade faz separação de vós e de vosso Deus. Então, o pecado separa a gente de Deus. É preciso o quê? Lutar contra. Tem gente que pensa, não, mas eu sou fraco. Não, você sabe orar. Você sabe guerrear. A aprovação sempre vem de Deus. Diferente da tentação que vem do inimigo. Na aprovação, é o Senhor quem nos coloca à prova. Ele nos submete a um teste para provar a nossa fé, a nossa fidelidade a Ele. E é na aprovação que nós amadurecemos e desenvolvemos a perseverança e a fé. No próprio livro de Tiago 1, no versículo 4, diz: tenha, porém, paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa. Não, desculpa, eu estou lendo no lugar errado.
Tenha, porém, a paciência, sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Estava certo. Então, Jesus vai nos aperfeiçoando cada dia. Ele vai nos moldando, né? Aparando. E com isso, no meio da provação, você vai amadurecendo, você vai compreendendo e você começa a distinguir quando as coisas vêm de Deus, quando não é de Deus. Você vê claramente. A perseverança é uma virtude que todo cristão precisa cultivar. Aliada a ela vem a fé, a crença de que tudo vai dar certo, ainda que não seja possível você enxergar. Isso é fé. A fé, né? Você não está vendo nada acontecer, mas você tem a convicção, a certeza de que Deus está agindo, que aquilo que você está passando vai passar. Perseverar significa ser constante, persistente, firme, não desistir com facilidade. Olha que coisa bonita. Isso é perseverar. Porque existem pessoas que desistem no meio do caminho. Às vezes está faltando só isso para ela vencer, mas ela desiste. Ela começa a maldizer o nome de Deus, começa a dizer, eu não vou mais naquela igreja, aquela igreja não serve para nada. Põe a culpa na igreja, põe a culpa no pastor, no presbítero, na missionária. Esquece no evangelista, esquece que somos nós que temos escolhas. Eu fiquei muito triste outro dia que alguém disse assim, ah lá, tá vendo aquela pessoa lá no Rio de Janeiro mendigando? Já foi um pastor, já foi um presbítero, já foi não sei o quê. Aí você olha e não compreende, né, na primeira. Mas como é que pode um pastor agora ter virado um mendigo? Ele fez escolhas. E essas escolhas, é claro que vão ter consequências. Se eu escolho servir a Jesus, se eu escolho andar nos caminhos de Jesus, o meu futuro vai ser diferente daquele que desistiu, daquele que parou, daquele que desanimou. Por isso que ser persistente é ser firme, não desistir com facilidade, tentar. Se nós formos perseverantes nas nossas convicções, com certeza nós obteremos vitórias. Por que nós vamos obter vitórias? Porque o próprio Deus vai honrar a sua fé. O próprio Deus vai te dar instrumentos para que você vença, para que você persevere, continue. Existem pessoas que aceitam um trabalho, às vezes estão desempregadas há muito tempo. Aí começam a orar por um trabalho, aí Deus dá um trabalho, ele vai e já no primeiro mês fala, acho que eu não vou conseguir não, eu vou sair, isso daí não dá para mim não, está muito horrível, está isso, está aquilo. Mas quando ele para pensar que no final do mês ele vai ganhar um X de dinheiro, que esse X vai manter ele ativo na vida, ele vai poder realizar sonhos, se ele perseverar, então ele vai desistir de não perseverar, ele vai continuar. Não, eu vou tentar mais um mês. Depois de um mês, ele já está 2 meses no trabalho, ele fica cansado e fala, não estou aguentando, que coisa horrorosa. Mas de novo ele pensa no dinheiro. Nossa, eu vou ganhar um dinheiro que dá para pagar a faculdade do meu filho, dá para fazer isso, fazer aquilo. Não, eu vou continuar. E quando ele vê, ele já está 8 anos, 5 anos no trabalho, porque ele perseverou. Já outros desistem no segundo mês e aí continuam desempregados por mais um tanto. É isso que eu quero falar para os irmãos nesta manhã. A caminhada com Jesus é de perseverança. Eu não estou vendo a mudança,
Eu não estou vendo nada acontecer, mas no meu coração eu tenho a certeza absoluta que Jesus vai mudar, que Jesus vai fazer florescer, que Jesus vai colocar nas minhas mãos algo novo, algo diferente. Eu não vou morrer na mesma situação que eu estou, de prova, não vou, eu tenho certeza. E você vai se enchendo daquela fé que vem dos altos céus, e você vai toda manhã colocando diante de Deus: Senhor, cuida de mim, Senhor, me dá perseverança, Senhor, me dá fé, Senhor, me dá forças para resistir o dia mau. E quando você perceber, você já vai estar ganhando a chave da vitória, porque não tem como. A coroa da vida vai ser dada, está aqui no versículo 12, no 1 Tiago, versículo 12: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido para os que o amam. Se nós amamos a Deus, a gente não vai desistir, e se nós não desistirmos, vamos ganhar a coroa da vida. Vamos conquistar o reino dos céus e morar com o Senhor um dia, porque a nossa vida tem limite aqui na terra. Nós vamos viver, segundo as estatísticas aí da saúde, 70, no máximo 80 anos. Eu conheço pessoas que viveram 110 anos, um tio, 110 anos, né? E se Noé morreu, eu acho que com 600 anos, se eu não estou enganada. E se você for procurar aí, mas antigamente, por incrível que pareça, não tinha as tecnologias de hoje, eles viviam mais que a gente. Nós temos limite, é de 70 a 80 anos, não passa disso. Uns que o Senhor prolonga, porque a Bíblia diz que Deus pode prolongar os nossos dias aqui na terra. Existem cristãos aí que duram até 90, 95, né? Hoje está muito difícil alguém ficar até 100 anos, ainda existe, mas são raríssimos. Mas tem limite, eu quero dizer que tem limite. Mas quando nós morrermos, como diz o pastor, chegou o Apocalipse para mim, chegou a volta de Jesus, chegou o encontro com ele. E aí, o espírito da gente, a alma, aquilo que faz a gente falar e andar, é eterno, não morre. E aí? Eu vou querer viver a eternidade no reino dos céus ou no reino das trevas? Eu tenho escolhas. E a minha escolha tem que ser feita todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, para que a perseverança me leve à conquista do amadurecimento, da fé firmada na rocha, para que eu compreenda que se eu não desistir, eu vou ganhar a coroa da vida. É uma promessa de Deus, isso não é brincadeira, né? Quando Deus promete, quando Deus fala, homem mente, homem promete, não cumpre. Homem faz uma promessa para você de manhã, e quando chega a noite você vai ver que ele não cumpriu a promessa que te fez. Promete no dia seguinte a mesma coisa, quando chegar à tarde você já percebe que ele não vai cumprir e não cumpriu. Mas Jesus jamais faz isso conosco. Se ele te prometer, ele vai cumprir. Só que tem o tempo de Deus. O tempo de Deus não é Cronos, é Kairos. Então, o tempo de Deus é diferente do nosso. Salmo 119, para a gente terminar, orar e agradecer a Deus. Salmo 119, versículo 67. Deus é fiel. Vamos lá, Salmo 119, versículo 67. Antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora tenho guardado a sua palavra. Isso está lá no Salmo 117,
No versículo 67, o salmista diz: antes de ser afligido eu andava todo errado, mas agora eu tenho guardado a sua palavra. Então, o salmista vem nesta manhã dizer que nós temos que guardar no coração, na alma, nas nossas palavras, o que Deus tem nos ensinado. Guarda, para que a tua coroa seja preservada, para que você seja coroado um dia. Se você não desanimar, se você continuar perseverando, se você continuar acreditando que Deus vai cumprir a palavra dele na sua vida, porque ele é fiel, ele não é homem que mente, que promete, não cumpre, ele é um homem fiel. Ele é um Deus que preserva a nossa vida em meio à pandemia. Ele é um Deus que cuida amorosamente de você. Quando você para orar e fala: Jesus, cuida da minha saúde, você vai ver como vai transformar a sua saúde. Jesus, cuida da minha mente. Coloca, Senhor, a minha mente sendo espiritual, olhando para as coisas espirituais. Quando você perceber, você não vai mais viver com o pé agarrado nesse mundo. Você vai perceber nitidamente o que vem de Deus e o que não vem. E você, quando você tiver muitas lutas, você vai perceber quando você está sendo tentado, quando você está sendo provado. E não esqueça, a tentação vem do inimigo. É ele que coloca a tentação no seu caminho para você cair. Mas a provação vem de Deus. Ele quer provar a minha fé, a sua fé. E ele quer que a gente seja aprovado. Assim como foi todos os homens. Jó, eu me lembrei agora de Jó, o Espírito Santo me fez me lembrar de Jó. Quantas provações passou Jó? Jó perdeu todos os seus bens, todos os seus filhos. A mulher dele amaldiçoou ele, largou ele também. Os amigos só falavam: você deve estar pecando, você deve ter feito alguma coisa. Ninguém acreditava nele, abandonou. E olha como ele perseverou. A Bíblia conta que Deus, muito mais do que ele tinha, tudo, Deus restituiu na vida de Jó, porque ele foi fiel, ele perseverou, ele não desanimou e ele não amaldiçoou o Deus que ele servia, né? Então, assim, nós temos que ser perseverantes, amém? Nunca deixar que o inimigo venha nos tentar e que a gente acredite que não tem solução, porque tem solução. Deus é um Deus que se agrada da nossa perseverança, prosseguir, né? E insistir em conhecer o Senhor, amém? Nós vamos louvar mais uma vez com Samuel e depois vamos orar. Vem me visitar hoje aqui. Visita, Jesus, visita a nossa vida, visita a nossa família. Eu quero conhecer visita a nossa mais casa, de nosso ti. trabalho. Deus abençoe. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Eu quero viver algo novo. Queira viver algo novo com Jesus. Faz meu coração Abre as portas arder do de seu coração, novo, da sua vida, da sua mente para fazendo Jesus. todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Queira viver algo novo com Jesus. Faz meu coração arder de novo, a sintonia da sua mente. Coloca a sua mente fazendo todo medo desaparecer. Tira, Jesus, todo medo do nosso coração, da nossa mente. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Porque eu quero viver algo novo, Jesus. Vem, Pai, nesta
esta manhã e passei aqui na tua casa, Senhor. Visita aqueles que estão nos ouvindo pelas redes sociais. Traga algo novo, Senhor, para essas pessoas que estão sem esperança, desanimada, querendo desistir de caminhar contigo, Senhor. Eu peço, Senhor Jesus, que nesta manhã tu renove a nossa mente, que a nossa mente seja renovada pelos cânticos celestiais que é entoado no teu trono da graça, Senhor. Renova o nosso coração, renova as nossas forças. Vem, Senhor Jesus, nesta manhã e traga algo novo para a vida de cada um dos seus filhos que estão aqui ligadinhos contigo nos céus, através desta palavra, Senhor. Traga algo novo para a vida do nosso pastor, da missionária, dos seus filhos, de Samuel, que é um jovem, Senhor, que está sempre aqui de coração alegre para te louvar, para te bendizer. Traga algo novo na vida do nosso irmão Paulo, Senhor, que está sempre disposto a trabalhar na tua casa e fazer algo para engrandecer o teu nome. Traga algo novo para a vida de cada membro da Hoje é Hoje em Cristo, situado aqui na cidade de Vassouras, Senhor. Traga algo novo para aquelas pessoas que são sempre ligadas nas redes sociais, para ouvir a tua palavra, para meditar, Senhor, no teu agir nas nossas vidas, Pai. Como tu és precioso para nós. Vem e muda a história da nossa vida neste dia, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sermos chamados de bem-aventurados por Ti. Espírito Santo, vem e move as águas da nossa vida, move as águas da dor, da tristeza, da agonia, Senhor, de tudo que não provém de Ti, de falta de saúde, de falta de dinheiro, de falta de coragem, de falta de fé, Pai. Nós precisamos tanto de Ti. Renova-nos nesta manhã. Traga, Senhor Jesus, um renovo para nós, porque a Tua palavra diz que todos os dias Tuas misericórdias são derramadas sobre nós, e nós nos apropriamos desta palavra, Senhor, saindo daqui hoje, nesta manhã, com o coração alegre, cheio de perseverança, cheio de fé, sabendo que algo novo Tu farás na vida daquele que não desanimar, da vida daquele que não desacreditar. Uma coroa, nós aprendemos nesta manhã que uma coroa está sendo preparada para aqueles que não desanimarem, para aqueles que continuarem a Te buscar, para aqueles que continuarem fazendo aquilo que Te agrada, Jesus. Nós somos tão gratos por esta palavra, nós somos tão gratos pelo Seu amor. Fica conosco, Senhor. Abençoa aqueles irmãos que estão nos ouvindo pelas redes sociais. Abençoa os irmãos que estão aqui conosco hoje. Abençoa o nosso dia. Abençoa o nosso pastor. Abençoa a missionária Daniele, o Peter e o Samuel e todos aqueles que professam o Seu nome espalhados pela face da terra. Eu peço, Senhor Jesus, uma bênção especial para aqueles que Te amam. Aqueles que querem sentir no coração a vontade de agradecer ao Senhor através de dízimos e ofertas, podem se levantar, procurar na rede social, na página da igreja, tem o Pix, tem a conta da igreja. Façam a sua oferta de amor àqueles que sentirem no coração, para que essa obra continue sendo realizada aqui. E aqueles que querem oferecer a sua própria vida, ofereçam sua própria vida em amor e gratidão a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele ainda irá fazer. Jesus, fica conosco. Algo novo. Viva o novo de Jesus. Faz meu coração arder de novo. Faz, Jesus, o nosso coração arder. Fazendo todo medo desaparecer. Faz o medo desaparecer das trazendo nossas sobre vidas. mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Aleluia, Jesus. Louvado, engrandecido seja o nome de Jesus. Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos leve em paz para as nossas casas, que tenhamos um dia de perseverança e fé, sempre com a convicção de que Deus nunca abandona os seus filhos. Amém? Glória a Deus. Samuel, muito obrigada. Paulo, muito obrigada.